Hoje o tema desse vídeo é muito especial, principalmente para mim. Nós vamos falar sobre hipnose. Fica aqui comigo e você vai saber tudo sobre essa maravilhosa ferramenta. Então, qual é a principal pergunta que os pacientes vêm trazendo aqui no consultório, né? O que é a hipnose? O que ela faz? Todo mundo tem uma visão tão distorcida, talvez, sobre essa técnica que acaba gerando muito receio, muitos paradigmas, não é? Então, a hipnose é um estado de atenção focada e o nosso cérebro já conhece isso, ele já passa rotineiramente por estados hipnóticos. Quando você dá o celular na mão de uma criança e brinca dizendo que ela está hipnotizada, realmente naquele momento todo o foco e a atenção dela está para aquela telinha. Quando você procura a chave do carro e a chave do carro está na tua mão, você está em estado hipnótico. Ou quando você procura os seus óculos, os óculos estão na cabeça, este também é um estado hipnótico. Então, eu te pergunto, por que não usar isso de modo direcionado? Por que não usar isso de modo terapêutico? Essa é a principal proposta da hipnose. Por quê? Porque nós temos guardadas, armazenadas memórias desde a nossa vida intrauterina. Acontece que para o cérebro não é negócio deixar tudo isso disponível, porque a gente toma uma decisão a cada 10 segundos. Então, se ele tiver acesso a toda essa gama de informações, ele vai ficar paralisado. Ele vai falar: Tamara, como que eu vou tomar uma decisão se eu tenho todas essas informações e talvez muitas informações irrelevantes? Então, o que ele faz? Ele joga isso para um armazenamento, que eu não vou me deter aqui a nomenclaturas específicas, eu estou explicando como eu explico aqui no consultório para os pacientes que vêm me procurar. Então, ele joga tudo para o inconsciente e ele vai jogando e essas informações ficam armazenadas. Muito bem, isso é uma medida protetiva. Ele fica com o que ele considera usar mais, não é? Só que os traumas também vão para esse lugar. Os traumas também são levados para esse inconsciente. E eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você sofreu um acidente de carro e você não sabe relatar exatamente como foi. Você fala: Tamara, eu sei que eu bati, mas eu apaguei, eu não me lembro, eu não sei te dizer os segundos antes, durante, após, e de repente eu retornei. E aí a lembrança é esquecida. Lembra que o cérebro guarda tudo. E aí você teve um tempo, passou um tempo e toda vez que você chega perto de um carro você começa a tremer. O que é isso? É a resposta do seu corpo para um estímulo que houve, mesmo sendo um trauma, mas você está somatizando aquilo. Então, a hipnose, por que eu estou dando esse exemplo, né? Porque na hipnose a gente tem a oportunidade de resgatar essa lembrança e ressignificar. O que é a ressignificação? Eu vou explicar e tudo vai fazer sentido. De repente você fala: nossa, são assuntos soltos. Não são. Quando a gente ressignifica algo, a gente muda o sentimento que a gente tem em relação àquilo. Por exemplo, você cresceu e viveu a sua infância inteira numa casa e aquilo te dava muita alegria. Você brincava e, enfim, tinha amigos na rua e tudo mais. Aí você cresceu, você se casou e você mudou de lugar. Você passou a morar, sei lá, num prédio.
daquela casa já não mais com felicidade, você lembra com saudade. Percebe como você muda o sentimento e a lembrança permanece a mesma? Muito bem. Aí vamos supor que um ente querido seu venha a falecer e aí você já não se lembra daquela casa nem com felicidade nem com saudade. Agora o sentimento é a tristeza. Então, naturalmente, a gente vai mutando essas lembranças. Isso já acontece. E a minha proposta é: por que não fazer isso de forma direcionada? Por que não fazer isso terapeuticamente? Então, quando há um trauma, quando há uma memória que ela é muito significativa, ao retornar e ao trazer isso para a atualidade, a gente tem a oportunidade de ressignificar. Mas, Tamara, como que funciona isso, né? Como que faz isso dentro de uma sessão de hipnose? A gente usa o recurso que é o cérebro. Então, o nosso cérebro, ele é atemporal. Ele não vê passado, presente e futuro. Se está acontecendo agora, se ele está enxergando, é porque é realidade para ele. Por exemplo, quando a gente assiste um filme, seja comédia ou um romance, e aí você dá risada, você chora, o seu cérebro não tá assim, ó, ei, são atores dentro de um cenário com um roteiro, isso aí é mentira. Não, ele está sendo envolvido por aquela realidade e para ele está acontecendo. Tanto que você tem sentimentos reais diante daquilo que lhe é apresentado. Ou quando você pega uma fotografia e aquilo te remete um lugar ou uma pessoa, então você está revivendo aquilo, para o seu cérebro aquilo é real. Então sim, tudo que acontece numa sessão de hipnose é realidade para o cérebro e esse é o nosso maior trunfo. Essa é a nossa maior preciosidade, porque ao ressignificar isso, você tem oportunidade de, durante o seu dia a dia, durante a sua semana, mês, durante os seus próximos anos, a não ter mais aquele gatilho, aquele start de sentimento que você normalmente teria com uma situação parecida com aquela. E isso é libertador, isso é extremamente libertador. Então, esse é o meu convite, né? Que você consiga olhar para si, que você mergulhe nesse caminho do autoconhecimento, porque eu costumo dizer que não existe um jeito de ir adiante sem antes ir para dentro. Então, o acesso a essas memórias, né? Você querer trabalhar isso ou não é totalmente opcional e realmente o é. Mas o fato de você optar por não ver, por não trabalhar isso, não significa que não exista. Querendo ou não, você já lida com isso, só que você lida da maneira que você consegue lidar com os recursos e ferramentas que você tem na sua realidade atual. Então, o que eu posso propor é te dar novas ferramentas, te dar novos recursos para que você cada vez mais consiga lidar melhor com essas emoções, com essas lembranças. E eu venho obtendo excelentes resultados, isso assim é muito gratificante. Justifica a minha existência poder auxiliar o próximo e isso é grandioso, né? Então o que eu vejo dentro daqui da sala, né? O que eu vejo de transformações acontecendo é realmente muito satisfatório e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque cada vez mais os pacientes me perguntam como que funciona e eu quis dar um apanhado geral de como o nosso cérebro realmente responde a tudo isso, né? Então, ele é atemporal, ele não vê passado, presente e futuro, se aconteceu, aconteceu e ele vai trabalhar daquilo agora com um recurso diferente e isso muda o sentimento e mudando o sentimento muda o comportamento. E mudando o comportamento você tem chances de viver cada vez melhor.
Então, aqui tá um apanhado geral do que é, como que a gente faz. Você não está sozinho, então eu pego na tua mão e a gente caminha juntos. Você não precisa lidar com isso de forma sozinho. Isso eu acho que também é um grande diferencial, porque você ter uma pessoa que conhece os caminhos ao seu lado te dá tranquilidade e segurança também, porque de repente você vai fazer esse mergulho e você vai dizer: Tamara, eu não sei o que eu vou encontrar. Não tem problema, eu também não sei, mas estamos juntos. E eu tenho certeza que todos os recursos que você precisa lhe estão à disposição, porque eu vou garantir isso. Isso é muito do hipnotista. Então, a minha função é garantir com que esse mergulho seja curativo. Então, procure um profissional realmente que você confie, que foi indicado, que você tenha pesquisado, né, já resultados, ou tenha recebido algumas percepções de outras pessoas, porque é um material muito nobre, não é? As nossas memórias, as nossas lembranças, os fatos que aconteceram é muito nobre. E tem muitas pessoas que me perguntam: mas Tamara, eu nem sei se a minha memória ela é real, porque talvez eu tenha tido uma interpretação daquilo que tem acontecido. É possível que sim, é possível que não, mas não importa. Se o cérebro gravou daquela forma, é o que a gente tem como material. Eu não estou aqui para julgar se é verdade ou não, se faz sentido ou não. Fique tranquilo, porque tudo que nós temos são percepções da realidade. Uma das máximas que a gente se depara ao entrar nesse universo do autoconhecimento é que a realidade não existe. Aí você para e fala: meu Deus, eu tô vivendo aonde, né? É isso mesmo, a realidade não existe. O que existe são percepções daquilo que aconteceu. Por exemplo, vamos supor que você tá numa roda de amigos, uns 10 amigos, estão todos em pé no meio da rua. Então, dependendo do lugar da roda que você está, você fica de frente para uma pessoa, fica do lado de uma, então você tem um campo de visão. E aí passa um menino fora dessa roda, né, de conversa, chutando uma bola e buf, chutou a bola, quebrou uma vidraça. Dependendo de onde você está, você vê o menino, ou você vê a bola, ou você vê a vidraça, ou você só escuta a vidraça sendo quebrada. Então, são percepções daquilo. Você não viu a cena inteira de cima, exatamente tudo o que aconteceu, mas não importa. O que importa é que você teve a sua percepção, e diante disso, o seu cérebro foi lá no seu banco de memórias e pegou diante daquilo o que mais parecia. Então, por exemplo, aquele som do vidro quebrando me remete a um espelho quebrando. Então, talvez a memória possa ser armazenada como: o menino chutou a bola e quebrou um espelho. Pode ser: o menino chutou a bola e quebrou um vidro, quebrou um retrovisor. Não importa muito, porque a realidade não existe, primeiro, e segundo, o que você guardou daquilo, se é traumático ou não. De repente foi só mais uma informação que não reflete no seu cotidiano, que não reflete nos seus hábitos e comportamentos do dia a dia. Então talvez essa não seja uma memória que tenhamos que tratar, né? A gente vai realmente em busca daquelas que a gente tem que tratar, porque teve uma carga emocional muito forte. O que garante ou não ser um trauma é o nível de emoção trazido àquilo. Então, de repente, nem foi algo muito grandioso, mas a carga emocional foi tão intensa que aquilo marcou. Eu recebi um paciente que ele tinha certeza que a mãe não gostava dele, mas ele tinha certeza, e as memórias que ele trouxe foram todas essas relacionadas a momentos onde a mãe servia primeiro o irmão ao prato dele, então aquilo reforçava. Aí você vai
você vai me dizer, mas Tamara, é só uma mãe servindo um filho, mas a carga emocional daquele momento foi tão grandiosa para aquele paciente que ele fixou, que ele gravou. Então não importa o que aconteça, se é grande ou pequeno, às vezes a gente espera, né, uma situação vexatória, ou ai, eu fui no colégio e aí eu fui com a roupa errada no colégio, então, algo grandioso. De repente não, de repente algo pequeno em sua ação, mas que fez uma grande diferença em relação à emoção. Então, são muitas informações, vai fazendo sentido aos poucos. Eu vou fazer cada vez mais vídeos sobre, eu vou pegar cada tópico e explorar, para também desmistificar isso, aquela ideia que o paciente chega aqui e no transe hipnótico ele simplesmente fica inconsciente. Gente, a gente só perde a consciência no coma ou na morte. Então o paciente ele se lembra de tudo, não tem essa de ai, o que aconteceu? É como se você ficasse 3 horas conversando com uma pessoa e de repente chega uma terceira pessoa e fala sobre o que vocês estão falando. E você vai saber os temas, talvez não frase a frase do que foi dito, mas você realmente vai saber do que está se tratando. Então, esses medos, né, de eu não sei se eu vou dar a senha do meu cartão, eu não sei se eu vou tirar a roupa, vocês podem ficar tranquilos, porque você está acessando memórias inconscientes, mas a consciência ainda está ali, não tem como perder a consciência, ela só se perde no coma ou na morte. Então, a gente vai desmistificando, é uma função minha também falar mais sobre isso, ponto a ponto. Eu fiz muitos cursos de hipnose, então eu tenho uma bagagem realmente admirável, diga-se de passagem. Tenho contribuído bastante no consultório com muitos casos, então eu vou passando para vocês um pouco dessa experiência, né, à medida que as dúvidas vão surgindo também, e principalmente usar como um recurso real, porque pessoalmente mudou a minha vida. Eu tive uma experiência pessoal com a hipnose há alguns anos atrás e foi assim libertador. Então eu faço esse convite, conheça mais, fique aqui no canal, curta, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser útil essa informação e vamos falar cada vez mais sobre isso. Essa é a minha sugestão, tá bom? Então, muito obrigada, eu espero vocês no próximo vídeo e um grande abraço a todos.